Olá, tudo bem? Hoje a leitura é de SOS dos signos e eu sorteei aqui pelo tarô egípcio Kier e veio a carta 7, a carta do triunfo, que é a carta do carro, e aqui veio o signo de peixes, um Netuno em peixes. O Netuno por si só fala de fé, intuição, criatividade, é o planeta que rege essa parte criativa, a parte da música, enfim. E peixes é esse signo sensível, imaginativo, é um signo que se aprofunda mais, principalmente nessa parte aqui mais espiritual. Então, veio essa energia aqui para peixes. Essa leitura serve para quem está lidando com algum pisciano, para quem é pisciano ou para quem tem esse signo forte no mapa ou tem o Netuno nesse signo. Então, aqui a gente pode perceber que tem um excesso, né? Como uma leitura de SOS, aqui a gente pode estar falando aqui de um excesso de imaginação, um excesso aqui até de ilusão, por conta aqui de alguma situação aí no mundo real. Então, é meio que uma fuga, eu fujo da realidade porque alguma coisa ali não está dentro do que eu gostaria. Então, já tem essa intensidade aqui desse planeta, então provavelmente é alguma coisa que está acontecendo e a pessoa está descontente, então ela vai para esse lado criativo. Só que aí entra muito a parte dessa ilusão, a parte de estar até fora da realidade um pouco. Então vamos ver aqui as energias das cartas, o que sai sobre isso. Pela energia aqui do baralho cigano, tem aqui uma energia de demora, de enrolação. Então, deve ter alguma coisa aí acontecendo que não está indo para frente e por isso a pessoa está buscando ali na criatividade, na imaginação dela, como se aquilo fosse melhorar ou aquilo fosse abrir, enfim. Como saiu já uma energia de cobra aqui, provavelmente tem energias de mentiras, energias de coisas que não estão indo bem. Aqui fala muito de demora, de atraso. As outras energias falam de mensagem, de troca de informação, de papéis, de documentos. Então, que a gente pode estar falando de a demora de concluir alguma coisa, a demora de uma mensagem chegar, de uma informação chegar, ou a gente está falando de uma informação que já chegou, mas que a pessoa não aceita, que ela não concorda, enfim. E aqui também tem uma energia espiritual também, que a pessoa quer uma confirmação, às vezes, de alguma coisa que ela já sabe que está dando errado, que ela já sabe que não vai para frente, que já está dando sinais para ela que isso está mais enrolado do que antes, do que já estava, mas ela quer. É como se ela quisesse um sinal divino, ou ela estivesse enrolando, né? Talvez essa carta aqui pode estar falando da própria pessoa, que ela está se enrolando, ela está mentindo para si mesma. Então tem muito essa energia aqui. O que a gente pode definir de geral é uma energia de mentira. A pessoa ela tá vendo sinais onde não tem, para que entre em concordância com o que ela gostaria, mas aqui está fora da realidade. Ela não está querendo enxergar o que está de fato acontecendo, ou se aconteceu alguma coisa, né? Essa energia de cobra também pode falar de traições, de mentiras, de maldade, né? Alguém fez alguma maldade e a pessoa não quer acreditar, ela quer é como se ela quisesse uma prova documental. Ela não acredita, às vezes, num fato. Aí tem muita gente que é traído, por exemplo. Só um exemplo. É, e ela viu alguma coisa, mas ela quer ter certeza de que aquilo aconteceu. Ela começa a mentir para si mesma até do que ela viu. Então, essa energia aqui, esse Netuno em peixes, como é SOS, eu acho que é uma energia mais negativa, então provavelmente é dessa cegueira, é o famoso fazer a Kátia cega aqui de alguma situação. Então, eu acho que a pessoa ela tá mentindo para si mesma e ela quer buscar uma confirmação. Na verdade, ela não quer ver o que está acontecendo de fato. Ela não quer uma prova do que está acontecendo de fato. Ela fica omitindo ou mentindo mesmo para si mesma porque ela não quer lidar
com o que está acontecendo ali na cara dela. Então é uma fuga, né? Uma fuga da realidade. Aqui pelas energias do tarô, eu vejo a pessoa muito cansada, muito sobrecarregada. Isso deve estar acontecendo também por muitas coisas dessa situação, principalmente, né? Que ela tá ali segurando. Tem energia mesmo. Se você olhar a carta, a pessoa tá segurando muito alguma coisa ali. Esse 10 de paus, ele fala muito sobre energia também. Então a pessoa tá segurando, às vezes até uma energia ruim, é uma situação ruim, mas ela está apegada. Mesmo que faça mal para ela, né? Eu acho que essa energia de cobra também vem muito sobre, fala muito sobre isso é um mal, é alguma coisa maléfica, mas ela tá apegada. Até é um tipo de abuso, por exemplo, de manipulação, mas ela se apega. Então ela não solta aquilo e aí ela fica até pelas energias que vem logo depois, ela fica trabalhando dentro daquilo, tipo, aquilo não tá funcionando, aquilo não tá dando certo, mas ela tá tão apegada que ela fica tentando arrumar formas de resolver. Por isso esse excesso de criatividade, mas para uma coisa que não tá indo bem, não tá dando certo. Então ela fica tentando mil e uma coisas para aquilo funcionar. Então, assim, a gente já pode estar falando aqui, provavelmente é uma situação que já deu sinais que não vai para frente, não tem abertura, até por essa energia da cobra, né? Essa energia enrolada. E essa energia também de mentira, né? Às vezes alguém ali tá te passando para trás, tá mentindo para você, tá te traindo, tá te decepcionando, mas você simplesmente não olha para isso. Você fica buscando desculpas, você fica buscando, até se culpando às vezes, e tentando outras formas de, enfim, deixar essa situação menos pior do que ela já é. Então é muito. É uma coisa que eu acho que já deve estar recorrente, deve ter uma situação que já está assim na sua vida. Aqui pode ser muito ligado com relacionamento, com trabalho, e a pessoa tá ali segurando a situação. Essa energia também do 10 de paus fala muito de sobrecarga, então a pessoa tá lidando com muitas tarefas e ela também tá pegando cargas dos outros. Como a gente falou também de uma energia pesada, a pessoa ela tá puxando muita coisa. E esse Netuno também fala de espiritualidade. Então a pessoa tá com uma carga, a carga energética dela tá pesada. Ela tá com muito acúmulo. Então até pode ser isso que ela está nessa energia de ilusão, nessa energia ruim também, de ficar imaginando ou se preocupando demais com algumas coisas. Mas o principal que a mensagem aqui está falando, né, que ela deveria olhar, que ela deveria ou trabalhar a aceitação, ou ver como é de fato, de verdade, fica ali. Ela não olha, ela vai indo para o mundo de uma fantasia, e às vezes a fantasia também nem é tão boa assim, mas ela fica se enganando. E a terceira energia aqui do tarô fala de um rei de espadas. Então, aqui pode estar falando de corte, né? Alguma separação, algum corte. Ou, como eu falei, de energia de trabalho, a pessoa sabe que ou vai ser demitida, que vai ser cortada, ou ela soube de alguma coisa assim e ela tá tentando evitar, ou ela quer sair, ou ela não quer mais continuar, às vezes é um fato que ela não quer continuar nesse trabalho, como tem energia aqui de sobrecarga, então ela fica evitando o que tá certo ali, que é um corte, eu acho que é um rompimento, né? Então o mais certo, até por essa situação enrolada, é o corte, é o rompimento dessa situação. Só que ela tá fugindo disso. Por algum motivo, ela não quer chegar nessas vias de fato. Então, todo esse trabalho, toda essa fuga, todo esse jeitinho ali que a pessoa tá tentando dar naquela situação é para evitar o corte. E logo vem a carta do carro. Vocês podem ver que essa carta do carro ela veio tanto no começo, né, para trazer o signo de vocês, como ela vem novamente. Então é uma energia que tá mostrando alguma coisa, não é por acaso, né? Então vem essa carta do carro novamente, que tá falando sobre o quê? O carro é a própria pessoa ali dirigindo a vida. E nesse arquétipo,
sempre vem os dois polos, né? Os dois cavalos. Então, um é preto e o outro é branco. Então, fala da luz e da sombra. Então, quando você está dirigindo a sua vida, ou também, como essa energia também é maior, né? É uma energia que também está regendo a pessoa. Aqui fala que ela precisa dirigir aquele momento, aquela situação. Ela precisa colocar um freio também. Essa energia também do carro pode estar falando como uma energia de SOS aqui, com certeza é algo que está desgovernado aí na vida da pessoa, ela precisa dar um freio, como veio também essa energia de corte, ela precisa cortar aquilo, mas fica que ela enrola, né? Então a própria pessoa que está dirigindo, porque cada um dirige a sua vida pelas escolhas, então ela tem que colocar um ponto final, provavelmente aqui nessa situação, porque logo depois do carro vem a carta do mundo, que é uma carta de conclusão. Então, o que ela poderia tirar daquela situação, daquele relacionamento, daquele emprego, ela já tirou. O tempo dela ali, o tempo de validade daquela situação já foi. Então, ela está enrolando, ela está persistindo, ela está teimando naquela situação. E essa energia do carro, que eu falei dos dois cavalos, é aquela força instintiva. E se a gente não tem esse cuidado de ser o protagonista, né, da nossa vida, ser ali o quem vai domar esses cavalos, quem dirige, né, de fato ali aquele carro, se a gente não pegar as rédeas da situação, ela vai seguir contra a nossa vontade, porque vai seguindo. As coisas não vão parar, elas não vão ficar paradas, elas não vão ficar naquele lugar que a gente quer. As coisas se movimentam, as situações, as pessoas, enfim. Por isso essa força dos cavalos ali, né? Tanto boas como ruins. Então a gente tem que aprender ali a lidar com esse lado luz, esse lado sombra. E nessa situação, eu acho que já é o corte mesmo, ou aceitação que acabou, aceitar o fim, concluir, fechar aquele ciclo. Aqui tem um ciclo ali que está vicioso, tem um ciclo que está enrolado, tem um ciclo que não tem mais para onde ir. Aqui pode estar falando também de repetição, né? Como tem essa força de movimentação, mas é uma movimentação que não sai muito do lugar. Por isso veio no começo a energia da cobra. Gira, 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 mas só está circulando. Não está, de fato, resolvendo, ou às vezes está até piorando. E essa fuga da realidade, esse não lidar com a situação, não cortar, não fechar o ciclo, vai piorando para você. Porque se você está tendo que ficar criando versões fora da realidade, então para você tá ficando ruim. E às vezes a realidade, por mais que te doa lidar com ela não deve ser tão ruim assim. No geral, assim, quando você vai lidar mesmo de frente, bater de frente, ela não deve ser tão ruim assim. Você também pode estar criando uma coisa muito feia dentro de algo que é muito, às vezes é muito simples de resolver, como está falando aqui desse corte. E esse rei de espadas, que vem muito presente na energia, fala de racionalidade, que é o oposto da energia que veio aqui no começo, né? Está vendo coisa onde não existe, está criando, e o rei de espadas não. Ele está vendo o que está acontecendo, ele está ciente, ele olha os fatos, né? Aqui ele vem com um livro, a espada, né? A espada geralmente fala de espada da verdade, a espada de dois gumes. Então, ele está lidando com os fatos, ele está lidando com a realidade, ele está falando o que ele pensa, ele está se expressando. Se ele tiver que cortar, ele vai sentar e vai conversar e vai cortar. Ele não vai ficar enrolando. Já essa energia que veio com peixes é uma energia de enrolação, veio no começo muito sobre mensagem, comunicação também. Então a pessoa fica até enrolando na mensagem que ela passa, que ela se expressa. Então ela não é direta. Ela vai dando voltas. Ela vai dando voltas nos outros e nela mesma. Principalmente nessa situação. Tá enrolando de fato. Ou pode ser aqui, né, que alguém tá te enrolando e falta você arrancar a verdade daquela pessoa. Então aqui é muito lidar com a vida como ela é, principalmente do que está acontecendo na sua vida atualmente, não fugir da raia.
Então, a sua energia está pedindo isso. Como você tem esse Netuno em peixes, você é um pisciano que está nessa energia de muita ilusão, tá pedindo assim, volta para a realidade, volta para a Terra. Mas aqui muito no sentido mental, de ver as coisas, de ouvir as coisas também. Aqui essa energia desse rei de espadas também pode estar falando que alguém já te deu uma direta, já falou para você a real, mas você quer se enganar. E você também está buscando pessoas que falem o que você quer ouvir, pessoas que vão confirmar o que você está querendo que confirme, e você não está ouvindo a voz da razão. Por mais que você tenha o seu lado imaginativo, você também tem o seu lado racional, você também tem a voz da sua razão, o seu consciente. Não adianta você ficar imaginando, devaneando em cima de uma mentira. É isso que tá, a sua chamada aqui é sobre isso. Não adianta você continuar nisso mais. Vai para a verdade dos fatos. E aqui ele tá com o livro, ele tá mostrando para você. Você tá falando de provas, de que você quer provas, mas você já teve, essa pessoa já trouxe, ou algumas situações já trouxeram para você essa verdade, mas por algum motivo você não quer ver. Por algum motivo você está fugindo. E até nas imagens das cartas a gente vê uma pessoa fugindo, uma pessoa ali fingindo, né? Ah, deixa aqui, deixa eu fugir aqui, deixa eu imaginar aqui, fingir que nada está acontecendo, mas tá, já mostraram para você. Às vezes essa energia também espiritual é que também já veio para você até espiritualmente, como sinais claros, mas você fingiu que não viu. Você quer sinais opostos, sinais que confirmem a sua ilusão. E não vai confirmar a sua ilusão. Quem está confirmando a sua ilusão é você mesmo. Então é muito ver o que tá ali na cara. É muito sobre isso. E as energias aqui terminam com. Aqui apareceu um pajem de espadas, que é uma energia de informação, informações rápidas, fofocas, mentiras também, né? Aquela inflamação de informações. Aqui fala que você pode ter uma certa imaturidade, porque tem uma energia mais do Rei de Espadas, né? Que é mais madura na forma de falar, na forma de se impor e tal. E aqui tem uma outra energia de uma pessoa que não é assim, mas que pode. Talvez você não está enfrentando, porque você pensa assim: eu não sou como essa pessoa, eu não sou também de chegar e falar o que eu penso, eu tenho dificuldade. Mas por essa energia que é mais até comedida, que veio, mas que também pode falar, você pode começar. Aqui fala de um início, né? Aqui, essa energia do pajem também fala de mensagem. Às vezes você não tem coragem de falar na cara, por exemplo, o que você pensa nessa situação, esse enfrentamento, mas você pode, sei lá, mandar uma mensagem, ou você pode, sei lá, mandar um áudio, fazer uma ligação, que seja pouco, né? Que eu acho que seria melhor você conseguir ter um enfrentamento de falar de cara a cara também, tem isso aqui forte. Mas se você não consegue, tenta de uma outra forma. Até porque aqui fala muito também de timing, para você não perder o timing das coisas e falar quando precisa ser falado, principalmente quando acontece alguma coisa que puxa você a se expressar. Então aqui é muito sobre comunicação, sobre fala, sair um pouco desse mundo imaginativo, porque no seu mundo imaginativo você pode imaginar que as pessoas estão falando alguma coisa que você gostaria que elas dissessem. Você cria diálogos, mas a realidade você não pode criar. Você não pode criar o que você vai falar, o que o outro vai entender, porque a realidade é sobre muito ações e reações, então você tem que estar preparado para isso. Você tem que se instigar para fazer isso. Não adianta ficar fugindo e ficar criando, né, diálogos que não existem. É melhor você se expressar. Aqui fala de você chorando depois no leite derramado também.
Às vezes você perde de falar, de se expressar, e aí depois você fica chateado, porque você perdeu esse timing. Aconteceu alguma coisa ali, você não aproveitou a deixa, não falou, e aí você fica lá na ilusão, né? Então, assim, sempre que acontece alguma coisa, ir lá e tentar dar um pitaco, tentar resolver, mas dentro da realidade, dentro também da sua razão. E razão aqui também a gente pode estar falando de eu tenho razão, o outro tem razão, e sobre as perspectivas de cada um nessa situação em específico. Você pode defender o seu lado, você pode se defender. E às vezes a gente está falando até disso também nessa energia, né, de alguém ou de algumas pessoas ali que estão falando de você, falando coisas que você não gosta, ou mentiras, né? Também tem essa energia aqui e você precisa se defender, você precisa às vezes, né? Como saiu esse rei mostrando a arma e o próprio pajem de espadas também, às vezes você precisa se impor. Aqui é muito uma energia de que a pessoa precisa se impor e precisa se impor na vida real e não no mundo imaginativo. E você gostaria que fosse diferente? Eu sei que você gostaria. Essa maldade, até essa energia pisciana, que o Peixes, ele tem aquela vibe de que eu gostaria que o mundo fosse muito mais empático, mais bonito, mais harmônico, mas o mundo não é assim. No mundo real, a gente precisa falar, a gente precisa se impor. As pessoas também não vão adivinhar o que a gente quer, as pessoas não vão adivinhar o que a gente pensa, precisa colocar para fora. E essa energia imaginativa que você tem forte de criação, ela também precisa ser colocada para fora. E nessa situação que eu acredito que é mais da vida prática, da vida comum, aqui a gente não está falando muito de criatividade em si. A gente está falando de uma pessoa que foge do mundo real, porque ali ela vê maldades, ela vê falas pesadas, enfim, mas ela não está se impondo. Então você precisa ver o mundo como ele é, e você também, dentro da sua energia, mesmo sensível, mesmo empática, boazinha até demais, você pode também se impor, você pode falar. Por isso essas energias aqui das espadas, né? De enfrentar também, é uma luta também, mas não no lado negativo, é no lado de colocar limites. E como é uma situação enrolada, por exemplo, num relacionamento, você fica aceitando traições, aceitando é, manipulações, abusos, e você não se impõe, você não fala, você não busca essa energia também de rei de espadas, essa energia de espadas também pode estar falando até de ajuda profissional, tanto do lado psicológico como do lado legal ali, jurídico. Você não busca saber dos seus direitos, você não busca informações concretas, você fica ali aceitando mentira, aceitando traição, aceitando assédio. Então aqui eu achei muito pesada a energia que você está passando, e só que assim, vai para o mundo real. Busca informação, se aprofunda. Não fica ali aceitando as coisas que estão acontecendo simplesmente porque você é uma pessoa empática, você é uma pessoa boa. Isso não vai te dar benefício nenhum. Você ser bom, ok, mas não deixe ser feito de besta, não deixe te passarem para trás, porque é o que está acontecendo aqui, tá enrolando, você tá persistindo, tá teimando nessa situação. E já passou da hora de vocês saírem disso. E também aqui você tá muito focado nas perdas, né? Como tem essa energia emocional no final do 5 de copas, a pessoa que eu falei, né, que tá chorando pelo leite derramado, você está focando nas perdas, você não está focando no que você está ganhando. Se você está no ciclo de traições, no ciclo de puxada de tapete, de mentira, o que que você está ganhando com isso? Quando você olha assim, igual eu falei do racional, da realidade, o que que você está ganhando com isso? Ou num trabalho, né, se é assédio, se é algum tipo de tratamento ruim, insalubre, enfim, essas coisas que envolvem trabalho.
O que que você está ganhando com isso de permanecer ali? Quando você coloca também, eu só tenho esse emprego, só tenho essa pessoa, de luta mesmo, de ficar lutando por uma coisa que é ruim para você, que tá te fazendo mal, que tá te corroendo. Então você tá olhando para uma perda que já, no caso, já se perdeu. E você tá tentando mesmo reanimar alguma coisa. É até meio lúdico no sentido do que você imagina mesmo. Você tá tentando trazer à vida uma coisa que já tá morta ali. Principalmente ligada a relacionamento. Acho que aqui para a maioria deve ser relacionamento. Então, assim, tá regando planta morta. E não tá olhando para o que tá de pé na sua vida, o que pode dar certo, o que você pode, né, tentar. Você tá tentando, mas é uma energia muito passiva aqui. É por isso que vem essa energia de imaginação, né? Às vezes fica tentando lá no mundo ilusório, no mundo fantástico de Bob. E a verdade, a realidade aqui dos fatos, das situações, não estão sendo de fato enfrentadas. Então, peixes, veio forte isso para você hoje. Precisa aí do seu enfrentamento, precisa da sua fala, de você se impor mais, principalmente diante dessa situação. Você já percebeu as mentiras, você já percebeu as puxadas de tapete, as enganações, você já percebeu tudo. Já vieram falar para você, já te mostraram por fatos e argumentos o que está acontecendo. É você que não tá, você tá muito apegado a alguma coisa, provavelmente do passado. Você tá apegado a um mundo que você criou para você, para essa situação, e você tá fugindo da realidade. Então, o convite hoje é para que você volte para a realidade dessa situação, corte essa energia negativa na sua vida, corte essa situação, conclua, né, faz um fechamento, conclua isso e segue para outra coisa. Segue para o que está de pé ainda. Porque aqui fala, na carta dos 5 de copas, sempre tem 3 copas caídas, mas tem 2 de pé. Então ele está falando assim, tá, você perdeu sim algumas coisas, mas ainda tem coisas para você trabalhar, tem coisas ainda de pé na sua vida, que tá ali pedindo a sua atenção e você não tá dando atenção. Você tá dando atenção por o que já caiu, por o que já tá ali tombado. Então foca, da agora para frente, foca no que tá de pé. Foca no que tá seguindo firme ali. O que caiu, caiu. Não tem como você ficar puxando para cima e veio, né, aquela energia de sobrecarga, não adianta você ficar puxando o lado dos outros, coisas que não são suas para tentar fazer dar certo, porque também tem a parte dos outros. A sua parte é a sua parte. E você tá tentando fazer de um tudo, e quem tá se cansando nessa história toda é você. E a situação em si, cada vez mais enrolada, cada vez se perdendo mais e nada de ter um fim. Então, às vezes, o fim, quem tem que colocar é você mesmo. Bom, para finalizar aqui, eu vou fazer a leitura. Chama-se Um Livro Oráculo, da Fabi Fortunato, chama Eu Vejo Você. É um livrinho muito interessante, depois eu vou colocar aqui na descrição para vocês verem. Eu vou ler o lado luz e o lado sombra. Primeiro, o lado sombra aqui que vem é Mercúrio, e a mensagem que vem é a seguinte: desligue o Wi-Fi e se conecte com almas. Saia um pouco da internet. Vá ler um livro, chame um amigo para sair, faça trocas com pessoas reais, esteja no aqui e no agora adquirindo cultura, conhecendo histórias, comendo seu prato favorito, com uma companhia agradável e colecionando momentos de verdade. Agora vou ler o lado luz, vem uma lua. No templo do seu coração, o caminho já está traçado. O céu o convida a olhar seus sentimentos e a reconhecer um caminho que precisa começar agora. Somente quando ouvir a voz do coração é que você entrará no fluxo do seu propósito. Pergunte-se: o que este sentimento quer me dizer? Você sentirá que nos próximos dias sua intuição estará aflorada. Olha, tudo a ver com o que saiu aqui.
Vocês podem ver que nessas mensagens finais fala muito do agora, viver o agora, mas viver com realidade. Aqui tá falando para você se cercar de pessoas reais. Então tem pessoas aí na sua vida que estão de alguma forma te passando para trás, ou você aí não está se conectando com boas companhias, boas situações, enfim, e precisa se cercar, né? Aqui falou de você desligar esse Wi-Fi. É o que você está se conectando, né? Muito essa energia da, dessa coisa automática do Wi-Fi, por exemplo, e não vive o momento atual, não vive a situação atual, não vai para o mundo real e fica também naquela conexão que é muito da energia ilusória que vem desse Netuno em Peixes, né? Fica nesse mundinho de fuga, né? De fugir da realidade. E você pode se conectar com pessoas bacanas, com situações bacanas, mas precisa aí também entender que vai ter alguns choques de realidade na sua vida. Você vai desencantar com algumas situações, com algumas pessoas, mas não significa que tudo é ruim. É só ter essa percepção, né, que há também essa maldade, há também coisas que fazem mal, mas eu preciso lidar com elas para eu aprender. Eu não preciso ficar fugindo e colocando que todo mundo é ruim, todo mundo é mal. Mas aqui precisa saber diferenciar, mas precisa sentir na realidade, precisa passar na realidade. E essa energia final aqui também falou de intuição, que você vai sentir, né, depois que você se conectar de fato com a sua intuição, com as suas energias, você vai sentir a sua intuição mais aflorada, porque eu acho que você está tão conectado de fazer alguma coisa ruim dar certo, que a sua intuição também ela não está muito bem projetada aí. Ou você está captando outras coisas, porque vem muita essa energia de teimosia, de persistência no que é ruim, e você está vendo coisas onde não tem. Então deve estar tendo intuições que na verdade não são intuições. A sua intuição, com certeza, como eu falei dessa energia do Rei de Espadas, que pode ser uma pessoa que falou a verdade na sua cara, que chamou a sua atenção para algumas coisas, ou pode ser você mesmo, a sua própria intuição, e aí você vai fugindo ali para o mundo da fantasia porque você não quer ver essa realidade, a realidade de alguém, a realidade de alguma situação. Então eu acho que as energias e também essa mensagem final casou muito com o que saiu para você hoje. Então eu espero que você consiga concluir essa situação, dar um fim nisso e seguir em frente, que eu acho que o geral da sua energia é que você precisa seguir em frente. O seu propósito, como saiu na mensagem, já está traçado. Então segue no seu propósito. Pega as rédeas aí dessa situação, coloca um fim, né, no que está desgovernado ali, mas segue em frente do seu propósito de vida, do que é bom para você e também de se cercar de pessoas e de situações melhores. Fazer esse esforço por si mesmo e não ficar fugindo da realidade, não ficar ali entrando no mundo ilusório, porque a realidade ela sempre vai bater a sua porta. Bom, eu vou parar por aqui. Essa é a mensagem de hoje, eu espero que tenha te ajudado. Mande para pessoas aí que são desse signo, que está lidando com alguém desse signo. Se puder, deixa nos comentários aí o que está acontecendo. Também deixa nos comentários as leituras, os próximos temas aí que você quer ver aqui no canal. Se inscreva para ajudar a gente a crescer. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.